Paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Irmãos, nós estamos aqui na localidade de São Benedito. Nós estamos aqui próximo a um riacho. Ali tem algumas pessoas que são minha irmã, sobrinha, né? Está conosco também aqui tomando banho de bica, o pastor Júnior. Quero deixar aqui, irmãos, uma meditação para a igreja do Senhor Jesus. Está aqui comigo também minha companheira de todas as horas, das dificuldades, né? Minha esposa aqui, irmã Natalice. E eu quero deixar aqui uma saudação para a igreja, né? Nós não estamos com Bíblia aqui, mas eu quero falar aqui, irmãos, acerca da mulher do fluxo de sangue, né? Onde Deus falando comigo, né? Eu observei algo de interessante na vida daquela mulher. Nós pregamos, irmãos, nós que somos pregadores, nós pregamos acerca da fé da mulher do fluxo de sangue, né? E é uma fé, irmãos, que nos deixa, podemos dizer, animado. E para muitas pessoas é uma fé que faz crer em Deus muito mais nas horas das dificuldades, na hora da luta, na hora do problema. Mas eu meditando, irmãos, eu observei que a fé daquela mulher é uma fé interessante, verdadeiramente. É uma fé inabalável. Mas o que eu achei estranho, irmão, foi que a fé daquela mulher foi uma fé supersticiosa. Que é isso, irmão Abraão? Superstição? Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquelas que não se vê. E aquela mulher, irmãos, ela colocou no seu coração, porque ouviu falar de Jesus Cristo. Ela ouviu falar de Jesus Cristo, que ele curava, que ele operava, que ele salvava, que ele fazia o mudo falar, o coxo saltar, o paralítico andar. Ele multiplicava pães, ele multiplicava peixe, ele transformou água em vinho. Ela ouviu falar de Jesus Cristo e ela disse da seguinte maneira: se eu tão somente tocar nas orlas dele, eu serei curada. É isso que me chama a atenção, queridos, que ela falou que se tocasse na veste dele, ela seria curada. Mas eu lembro, queridos, que certo dia, Jesus Cristo, o mesmo dessa história, ele ia com uma comitiva em direção à cidade de Jericó. A palavra de Deus diz que com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão em direção à cidade de Jericó. E na beirada do caminho, irmãos, ele se deparou com algo, com alguém que sofria da paralisia. Sofria de uma paralisia visual. Não uma paralisia em suas pernas, em seus braços, mas uma paralisia visual. Ou seja, traduzindo, ele sofria da cegueira. A sua vista era parada. Ele não enxergava, ele não via, mas ele escutava. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos conta que aquela mulher, ela disse: se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Mas, irmãos, este homem, no caminho de Jericó, ele ouviu falar também desse Jesus Cristo. Ele ouviu alguém dizer que ele salvava, que ele curava, que ele libertava, que ele dava vida a quem não tinha vida, a quem tinha perdido a vida. E aquele homem, ele usou na sua fé, como aquela mulher também usou. A palavra de Deus diz que ele começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele poderia, irmãos, levantar-se, entrar no meio daquela multidão, com a sua bengala, não sei, se arrastando. Ele poderia ter dito: se eu conseguir chegar nesse homem, se eu conseguir tocar esse homem, eu vou ter a minha visão restituída, eu vou enxergar.
Mas ele usou da fé diferente daquela mulher. A fé dele não foi uma fé supersticiosa. A fé dele foi uma fé que podemos dizer assim, irmãos, algo tremendo, algo inabalável. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus, irmãos, nos conta que aquela voz, o eco daquele som, chegou a Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz: traga ele até mim. Como nós, conhecedores da palavra de Deus, aquele homem, ele foi restituído à sua visão e ele passou a ver. Mas a mulher do fluxo de sangue não, irmãos. A mulher disse: se eu tão somente tocar na orla, no embanhado de suas vestes, eu serei curada. Ela conseguiu, irmãos. A Bíblia diz que ela tocou nas orlas de Jesus Cristo. Quando ela tocou, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz que estancou o sangue. Mas a Bíblia não conta que após ela tocar, ela tinha sido curada. Só que Jesus Cristo, ele parou junto daquela multidão e disse: alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtude. Jesus Cristo poderia ter dito: alguém me tocou, porque eu sinto que alguém tocou nas minhas vestes. E ele disse: alguém me tocou, porque eu sinto que de mim saiu virtude. Aquela mulher, irmãos, ela se declarou na frente do povo e disse: foi eu, Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus Cristo disse: a tua fé te salvou, vai em paz. Ela recebeu a cura naquele momento. Talvez se Jesus Cristo não tivesse parado, a sua enfermidade, quem sabe, poderia até ter voltado. Porque quando ela tocou, estancou o sangue, parou o sangue, mas ninguém não sabe o que iria acontecer no outro dia. Foi por isso que Jesus Cristo parou e disse: eu sinto que de mim saiu virtude, seja curada. Foi daí onde ela foi curada. O que eu quero trazer para nossas vidas, irmãos, que nós não podemos ter uma fé supersticiosa. Nós temos que ter uma fé naquilo que nós não vemos, como eu citei no começo do vídeo. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquelas que não se vê. Você não vê a sua vitória, você não vê a tua luta, mas nós cremos que existe um Deus. Nós cremos que Ele se entregou na cruz do Calvário para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos a salvação, para que hoje nós tivéssemos a cura. Que essa palavra fique no seu coração. Tenha fé, tenha fé. Não é porque você esteja numa igreja grande, não é porque você está num lugar melhor, num grau de sociedade melhor, que Deus vai olhar para você. Deus olha da maneira que você é. Que Deus te abençoe. Fica com essa meditação. Quem se despede é o teu irmão em Cristo, Evangelista Abraão Sena, e a sua irmã em Cristo, Nathalie. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.